Isto é um escândalo que nenhuma parte do mundo teria que se ignorar. Eu penso que os militantes do MPLA, antes de mais, são angolanos, são cidadãos e têm lucidez. E eles têm memória. E eles sabem que um escândalo desse tipo, ninguém poderia estar a favor. Portanto, eu digo isso, que isso é demolidor para o próprio MPLA. E o tempo é o melhor mestre. E tudo isso que temos vindo a assistir, só se surpreende quem anda distraído, porque aquele que está na política de forma atenta sabe que os caminhos que o MPLA poderá, de facto, percorrer de hoje em diante para a sua própria existência é, de facto, a transmissão ou a revelação de tudo que era podre que foram varrendo ao longo dos tempos para os tapetes. Mas Isto vai agora, surgir. Anselmo, dizes que irão surgir tantos outras situações similares sobre o impacto na alternância política, levando a questão ou elevando este debate até ao ambiente eleitoral para 2027. Esse caso cai exatamente num momento interessante, porque todo o país está-se a preparar para as eleições de 2027. Na tua leitura, casos como esse enfraquece a base eleitoral do MPLA ou as estruturas do partido MPLA ficam blindados a ponto de nada mudar? Será que alguma coisa vai mudar? A sua base eleitoral vai se enfraquecer? O que é? Qual é a tua leitura no aspecto eleitoral para 2027 e não só? Mesmo dentro do partido, tem agora processo para a eleição do novo líder do partido. E este senhor era ou é ainda o mandatado do pré-candidato João Manuel Gonçalves Lourenço. Qual é a tua leitura? Álvaro Mendes, isto é um escândalo que nenhuma parte do mundo teria que se ignorar. Eu penso que os militantes do MPLA, antes de mais, são angolanos, são cidadãos e têm lucidez. E eles têm memória. E eles sabem que um escândalo desse tipo, ninguém poderia estar a favor. Portanto, eu digo isso, que isso é demolidor para o próprio MPLA, que já tem bases frágeis, e isto então vem muito mais a crescer. Eu digo, a partir da sua própria família pessoal, isto detona qualquer pessoa movida de sentimento, que tenha de facto vergonha, tenha pudor, detona. E quanto mais as bases. E veja, esta não é uma figura periférica ou decorativa. O João Martins é uma figura importante, que ele já chegou ao ponto de ser considerado como um ideólogo do partido. Ideólogo do partido. E não nos esqueçamos que há coisa de 4 anos atrás foi ele que chamou o engenheiro Adalberto de lunático. Está a perceber? O peso que ele tem no partido, a influência que ele tem no partido é tão grande que não deixa rastro de dúvidas que isto pode, de facto, afetar as bases. Não deixa dúvidas. Agora, se as bases não se afetarem, é porque estão conformadas com as práticas. E, como digo, a pobreza que foi imposta no país é que faz com que as pessoas, certas pessoas, ainda sigam este grupo. É aquilo que já falamos a semana passada. O MPLA sem dinheiro não fica ninguém. E as pessoas vão ao MPLA, correm para o MPLA só por causa do dinheiro. Mas há coisas que são mais importantes na vida do que o dinheiro, que são valores. Quem não tem valor, penso que está de forma objetiva exposta. E qualquer um que seguir este partido, que seguir essas pessoas, também estará conotada como alguém vazia, alguém que também seja fútil. E eu não acredito que os angolanos ou os militantes, mesmo que seja do MPLA, sejam fúteis. Têm memória também, gostariam de ver serem representados por pessoas decentes, por pessoas responsáveis, por pessoas que pudessem, de facto, usar o poder para servir o povo e nunca para prestar esse serviço tão vergonhoso ao país. Portanto,
Eu digo isso com toda a responsabilidade, a UNITA está à vontade.